Um detalhe em uma cena da segunda temporada pode esconder uma pista e mostrar quem é a pessoa certa para impedir a salvaguarda, ao mesmo tempo que a série apresenta um novo problema. O estoque crítico de suprimentos do silo está acabando, e acho que ele pode ser o começo das respostas sobre a origem dos silos. E no meio disso tudo, o personagem que mais me surpreendeu no episódio pode não ser exatamente o herói que aparenta ser, e é sobre isso que eu vou analisar nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. O episódio 5 de Silo fez algo que diferencia uma boa série de mistério de uma excelente série de mistério. Em vez de criar uma resposta de última hora, ela mostrou que espalhou pistas nas primeiras temporadas que servirão de respostas a partir de agora. E foi isso que eu encontrei nesse episódio. Uma pista que pode colocar Shirley no centro da tentativa de impedir a salvaguarda. Uma adaptação importante dos livros que talvez tenha encontrado o momento certo para acontecer e um detalhe sobre o estoque crítico que pode começar a ligar a linha do tempo do presente à história da criação dos silos. E no meio de tudo isso, eu fiquei com a dúvida: será que Sims realmente mudou e Juliette pode confiar nele? Então, nesse vídeo, teremos spoilers dos novos episódios, das temporadas anteriores e algumas dos livros. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative o sino para a notificação do novo vídeo. E compartilhe esse vídeo com quem também está assistindo Silo. Todo esse episódio girou em torno de Juliette recuperar suas memórias para poder impedir a salvaguarda. Ela se recorda que tem um cano que traz o veneno até o silo. E no meio disso tem um flash bem rápido que mostra um mapa que ela encontrou com solo no silo 17 que está escrito nível superior. Só que tem um detalhe, a série não mostra o que aconteceu logo em seguida a essa cena. Se a gente voltar ao último episódio da segunda temporada, Juliette e Solo continuam olhando para aquela planta do silo. E é aí que eles descobrem uma informação muito importante. Esse cano fica no nível 14. Os dois vão diretamente para o nível 14 para tentar ver o que a mãe de Solo fez para impedir que o veneno entrasse no silo 17. Só que eles não chegam lá, porque escutam o estrondo que vem do silo 18, que é quando as escadas explodiram. E Juliette precisa ir embora, então ela nunca chega a ver o que tem no nível 14. Só que a gente viu no episódio 4 da segunda temporada, quando Shirley e Knox vão até o judiciário conversar com a juíza. E durante todo aquele caminho, a câmera insiste em mostrar uma enorme estrutura de concreto no teto. As luzes piscam e Shirley e Knox olham para cima, e a câmera faz questão de mostrar aquela estrutura. Naquela época, aquilo parecia fazer parte da arquitetura do silo, mas no final da temporada a gente descobre que o cano está no judiciário. E justamente nesse novo episódio, quando Juliette está tentando recuperar suas memórias, a série coloca Shirley para se recordar daquele dia. Ela volta a falar da visita ao judiciário e de como Bernard colocou todo o silo contra ela e Knox como se eles fossem responsáveis pela morte da juíza. E tudo isso pode estar conectado. Aquela estrutura no nível 14 pode estar escondendo o cano que o Silo 1 usa para poder soltar o veneno durante a salvaguarda. E quando Juliette chegar contando que se lembrou desse cano, o episódio 5 pode ter preparado Shirley para se recordar dessa estrutura e ser ela quem vai começar todo o processo que vai impedir a salvaguarda. Mas teve uma parte do livro Silo que não foi adaptado na segunda temporada que parece que vai entrar agora na série. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionada quando foi mostrado esse mergulho de Juliette na segunda temporada, porque no livro tem toda uma preparação, um cuidado, é um verdadeiro filme de terror, só que a série simplificou bastante. Então, esse momento no livro é conhecido como o mergulho de Juliette nas profundezas do silo 17, que é quando ela precisa religar as bombas para poder baixar o nível de água que tem na inundação que a salvaguarda causou no silo 17. Então, tem uma comunicação via rádio entre Juliette e Solo que é muito importante, só que a série decidiu adaptar de uma forma diferente. Em vez de adaptar essa importante comunicação via rádio, na série Juliette e Solo se comunicam por meio de um sino.
Já no livro, Juliette e Solo adaptam um sistema de comunicação com fone e microfone. Então, quando ela desce, ela tem esse capacete e eles dois ficam conversando. É até engraçado porque Solo fica gritando no ouvido dela. E ela fica pensando, eu deveria ter colocado volume nisso. Então, ela começa a ter essa comunicação com Solo, enquanto que no Silo 18, o Walker está testando frequências. E ela escuta a conversa entre os dois. E ela fala, Juliette, e como Juliette está ali naquele filme de terror, acha que está alucinando, enquanto que o Walker descobre que Juliette está viva. Então, é um momento emocionante no livro e que também mostra que existe uma comunicação via rádio entre os silos. E quando isso foi descartado na segunda temporada, eu achei que eles iam realmente deixar de fora. Só que agora o episódio 5 traz isso de volta. Quando Bernard explica para o Walker que existem diferentes canais de comunicação entre os silos, ao mesmo tempo ele faz um alerta. O silo 1 pode detectar qualquer transmissão. Por isso, se ela for usar o rádio, terá que tomar cuidado e falar em código. E ela começa justamente a testar essas frequências. Agora eu entendo por que eles tiraram essa parte da adaptação da segunda temporada. Porque agora o rádio vai ganhar uma importância maior. Se o Walker colocar na frequência do Silo 17, quem vai atender é Solo. E ele sabe que o cano está no nível 14 e possa já saber como a mãe dele vedou o cano. Ou seja, não vai ser somente Shirley, mas também Solo que vai ajudar a impedir a salvaguarda no Silo 18. Isso faz com que eu me lembre cada vez mais, quando eu estava assistindo o episódio 5, do porquê essa sala de roteiristas de Silo é tão boa. Eles não estão criando apenas o episódio da semana, estão criando uma série que tem pistas com respostas certas para quando vai acontecer, também adaptações dos livros que conversam entre si e estão criando uma história a longo prazo. O episódio 5 traz essas pistas que estavam nas temporadas anteriores já para serem respondidas, mas também coloca novas perguntas que serão respondidas mais adiante. E tudo começa no flashback lindo do resgate de Juliette. Nele, o Silo inteiro canta enquanto a equipe da mecânica desce Juliette e Bernard até a clínica. Para conseguir fazer isso, eles constroem um sistema de roldanas para criar um elevador improvisado. Além de ser uma das cenas mais bonitas do episódio, e eu digo da série, porque agora ficou marcada na história de Silo, ela mostra como a equipe da mecânica é eficiente e capaz, como ela será importante para impedir a salvaguarda. E além disso, porque nesse episódio a série coloca um novo problema para a sobrevivência do Silo 18. O estoque crítico de suprimentos está acabando. E eu fiquei surpresa, porque no livro Ordem, isso é uma parte da história de Daniel, mas a série adaptou na linha do tempo do presente. Com Carla explicando ao xerife que tudo o que existe ali veio de antes do silo. São materiais que não podem mais ser produzidos. Quando acabarem, acabou. Só que o estoque vem sendo roubado há anos. E entre esses materiais estão justamente as lâmpadas que mantêm as fazendas funcionando. E se elas acabarem, em cerca de 2 anos, o silo 18 deixará de produzir alimentos e também ficará no escuro. E a série poderia simplesmente dizer: olha, esse aqui é o estoque crítico, temos um novo problema, então vamos resolver. Mas ela faz questão de mostrar uma coisa, fazer com que Carla diga algo. Tudo o que está aqui veio de antes do Ciro. E essa frase é dita justamente no momento em que a série caminha com Daniel e Ellen para começar a contar essa história da construção dos silos. Justamente quando a gente vai ver o estoque crítico sendo construído. E vimos pouco da linha do tempo do passado nesse episódio, mas o que vimos foi muito importante. Daniel e Ellen continuam investigando o que realmente aconteceu na missão de Charlotte. E durante essa investigação, Daniel cita Per Spencer, um dos maiores defensores da inteligência artificial, e revela que ele estava no porta-aviões Nimitz na noite da Operação Vingança Justa. E logo depois, alguma coisa assume o controle do carro deles, exatamente como aconteceu com o caça de Charlotte na missão. E quando eles colocam essas duas histórias lado a lado, realmente fica melhor que essa parte do livro Ordem seja adaptada na linha do tempo do presente. Não apenas para mostrar o novo problema do Silo 18, mas também para preparar o terreno para quando a série começar a revelar a origem dos silos e, principalmente, como funciona o Silo 1.
E esse equilíbrio entre trazer as pistas que estavam nas temporadas anteriores para poder respondê-las agora e criar novas perguntas para respondê-las mais adiante, para mim foi uma das maiores qualidades desse episódio 5. Só que teve um personagem que nesse episódio me surpreendeu, que foi Sims. Eu já tinha ideia de que ele realmente tinha salvo Bernard, como o episódio confirmou, mas eu não esperava uma aliança tão grande com algumas pessoas que meses atrás eram seus inimigos. E ele calculou tudo muito bem, salvou o Bernard e fez um acordo com Walker para que ela cuidasse dele, ao mesmo tempo que impede que Juliette seja morta e ainda criou uma situação em que a população do Silo passou a enxergá-la como um símbolo, o que torna muito mais difícil que ela seja morta naquele momento. Até aí, essas decisões tomadas por ele fazem sentido, porque ele tem vários motivos para tentar impedir a salvaguarda, mas principalmente o reset. Pois se seu filho Anthony passar pelo reset, existe o risco de esquecer quem ele é. E tudo o que Sims fez ao longo da série mostra que a sua família sempre esteve acima de qualquer outra coisa. E é justamente por isso que eu não consigo confiar totalmente nele. Até mesmo porque Bernard fala que lamenta por Camille, por ela ser a chefe do TI, pois deve estar sendo muito difícil ter informações e não poder compartilhar e ser consumida ao receber as ordens terríveis que a voz pede. E a primeira ordem que a voz pede é eliminar Bernard, Juliette e Lucas, que aparentemente são 3 alvos, mas que têm uma ligação entre eles. Bernard conhece o conteúdo do cofre e do livro Ordem, que foi escrito pelos fundadores. Lucas descobriu o túnel nas profundezas, que é uma das peças da salvaguarda. E Juliette está muito perto de recuperar a lembrança de como impedir esse protocolo, mesmo que ele seja ativado pelo Silo 1. Os 3 têm informações importantes que podem derrubar o controle do Silo 1. E é quando surge essa minha dúvida em relação a essa mudança de Sims. Ele e Camille, durante toda a série, são uma equipe muito forte. E ele agora sabe o quanto ela está sofrendo de forma silenciosa. Então será que ele realmente está traindo ela? Ou está encontrando uma forma de encontrar respostas e meios de tentar ajudá-la com a voz? Que ordenou que Camille eliminasse os 3, mas eles são necessários para que Anthony não passe pelo reset. Mas depois deles entregarem toda a Sims, eles se tornam descartáveis. E se essa minha visão estiver correta, Sims não está salvando Bernard e Juliette porque mudou de lado. Ele pode estar fazendo isso agora porque o objetivo continua sendo sempre o mesmo: proteger Camille e Anthony. E é justamente por isso que eu não consigo confiar totalmente nele. O episódio constrói como um herói, mas eu acho muito cedo para vê-lo como um aliado. O amor dele por Camille e Anthony é a principal motivação do personagem. E se eles dois estiverem em perigo, é muito fácil para Sims ficar ao lado do Silo 1 se isso significar a proteção de sua família. Esse é para mim o melhor episódio da temporada até agora, mostra toda a eficácia e competência da sala de roteiristas de Silo. É uma verdadeira aula de como se escrever uma série a longo prazo. Começou a responder perguntas que a série vinha construindo há muito tempo. Trouxe de volta as ideias importantes dos livros em um momento em que elas podem fazer ainda mais sentido. Apresentou novos mistérios, tanto na linha do tempo do presente quanto na do passado, e ainda deixou em aberto qual lado Sims escolherá de verdade. E se tudo isso se encaixar nessa segunda metade, esse episódio 5 vai ser um dos mais importantes da temporada e também da série. Mas agora eu quero saber, qual pista deixada nesse episódio lhe chamou mais atenção e qual você acha que vai se concretizar de verdade? Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.